Sejam bem-vindos a mais um Chakra Talk, o Chakra Talk de número 194. Um Chakra Talk onde a gente está marcando o encerramento dessa série de mensagens Renovo. E para essa conversa em volta da mesa, eu estou acompanhado aqui do pastor Ricardo, que esteve à frente praticamente de todas as mensagens dessa série. Bom estar com você, Ricardo. Tudo bom? Não de todas, né? Eu não participei de pelo menos uma delas. No final de semana que eu estava celebrando e comemorando meus 60 anos. Mas está bem justificado, assim. De 7 você participou 6, ficou fora nos 60 anos. Isso. Muito bem. Merecidamente. Merecidamente. E aqui também com o pastor Rômulo, o nosso mineiro, fiel amigo, entre outras coisas. Bom estar com você, viu, Rômulo? Igualmente, privilégio estar com vocês, meus amigos. Coisa boa. Mas eu quero aproveitar bem esse tempo, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para conversar. Então vamos lá. A primeira parte eu queria, assim, aproveitando que é encerramento de série, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês tivessem que resumir qual que foi o coração dessa série para vocês, como que vocês resumiriam? Ricardo, que acabou falando 6 de 7, e o Rômulo, que teve aí em algumas, né, até mesmo junto comigo. Vamos lá, quero ouvir vocês. Vai lá, Rômulo. Joia. Então, para mim, eu resumiria da seguinte maneira, que essa série, ela trouxe para mim, ela relembrou, primeiramente, princípios que eu não posso esquecer nunca. Princípios inegociáveis. E me fez me deliciar no caminho que é proposto, o caminho do Cristo, de viver o estilo de vida de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e nós queremos pisar nas pegadas de Jesus. Quando, por exemplo, naquele momento no deserto, a gente vê várias dessas disciplinas, desses hábitos em Jesus. Jesus lá no deserto, solitude. Jesus conhecia a palavra, ele vai respondendo às tentações na palavra. Jesus orando, Jesus jejuando. Então, a gente vê que o nosso Cristo, era o estilo de vida do nosso Cristo o que foi proposto nessa série. Então, como discípulo de Jesus, a minha oração tem sido essa: Senhor, é esse caminho. Eu quero pisar nessas pegadas. Me ensina a te imitar, como um filho amado que pela graça eu sou. Eu acho que, assim, às vezes nós estamos tão envolvidos pela cultura que norteia as nossas vidas, que nós nunca paramos para perceber o quanto essa cultura nos impulsiona na contramão de tudo quanto Jesus nos convida a viver. Então, eu acho que, assim, essa série, primeiro, ela deixa claro para todos que participaram que nós estamos inseridos numa cultura altamente danosa, altamente insana, caracterizada pela pressa, pelo cansaço, e nós precisamos ter uma atitude diante disso. E a atitude que nós precisamos ter é o resgate das disciplinas espirituais, o que eu diria que anda muito abandonado na vida das igrejas. As igrejas, na atualidade, elas se tornaram um espaço de eventos. Então, as pessoas dizem que estão numa igreja porque aos domingos elas participam de um evento. E no centro de toda a vida do cristão está o momento de adoração comunitária e de pregação aos domingos, que é uma das disciplinas espirituais que nós abordamos, mas não é a totalidade delas. Ou seja, seguir a Jesus, se assentar aos pés de Jesus e ter um projeto de se tornar mais parecido com Jesus, nessa cultura da pressa, do cansaço, da atenção dividida, demanda a disciplina, demanda resgate das práticas espirituais. O Ricardo, e te ouvindo, assim, a gente vive numa cultura que lida bem com a palavra disciplina em alguns aspectos,
Por exemplo, quando a gente fala da vida fitness, do autocuidado, de uma cultura de bem-estar, pessoas lidam muito bem com a palavra disciplina. Mas quando elas vão para a esfera da espiritualidade, da relação delas com Jesus, essa palavra tende a ser mal vista e negligenciada, consequentemente. E eu concordo com você, assim, as disciplinas comunitárias se tornaram um espaço de consumo no contexto evangélico brasileiro. E as disciplinas pessoais, elas foram esquecidas, assim, ficaram de lado completamente. Como que nós podemos olhar para essa palavra disciplina no âmbito da espiritualidade bem, para a gente poder, assim, não apenas praticar, mas praticar com a devida consciência do porquê que essa disciplina espiritual é uma disciplina e faz bem para a gente? Bom, eu acho que é a mesma lógica que você fez a comparação com o mundo fitness, né? Você ir numa academia e se dedicar ao cuidado da sua saúde física não é uma coisa fácil, principalmente para você startar, para você começar. Mas eu percebo que na medida em que as pessoas se engajam no processo, o processo traz satisfação. O processo traz satisfação e gera maior disposição para o engajamento. Eu diria que as disciplinas espirituais, elas também têm uma dose disso. Nós precisamos perseverar até o momento em que a gente começa a usufruir dos benefícios de você diariamente ler as Escrituras e ouvir a voz de Deus, diariamente falar com Deus a partir do coração, derramar suas orações diante de Deus e perceber como Deus cuida de você, se dedicar ao sabá de uma maneira que você perceba os benefícios no seu coração, na sua alma. Isso gera maior disposição ao engajamento. Mas eu diria que assim como quando alguém determina, eu vou começar a ir na academia, certamente as primeiras 2 semanas de academia não traz prazer algum. É mero sacrifício e a pessoa tem que ter determinação. Eu acho que da mesma maneira as disciplinas espirituais. Agora, eu só queria fazer só um adendo, Augusto, porque você mencionou que as igrejas se focaram nas disciplinas comunitárias. Eu diria que nem o que acontece comunitariamente a gente poderia chamar de disciplinas espirituais, porque, como a gente viu, a adoração a Deus demanda uma reverência que, na maioria das vezes, não existe nem por parte daqueles que dirigem o povo em adoração ou dirigem o povo em reflexão. Nós falamos também sobre a mutualidade, que é uma disciplina comunitária. A maioria dessas igrejas, as pessoas nem se conhecem. Elas se restringem ao evento. E quando a gente fala de contribuir e servir, existe uma grande distorção nessas igrejas acerca da prática da contribuição. Né? As pessoas não estão contribuindo para uma causa maior, que é o reino de Deus. Elas estão sendo desafiadas a contribuir por uma causa que é a sua própria vida, a teologia da prosperidade. Se você der, Deus vai fazer de você uma pessoa rica. Então, a própria prática da contribuição não tem a ver com contribuir com uma causa maior, que é o reino de Deus. É uma contribuição para a própria vida, é uma agenda, continua sendo uma agenda individualista e utilitarista diante de Deus. Boa. Mas só pegando um gancho aí, quando você falou de perseverar, né, que assim, as 2 primeiras semanas são sofridas. Você podia contar a sua experiência sobre isso. A minha experiência em academia é que é sofrido pelo menos por uns 6 meses. Mas eu acho que Mas alguma vez na vida você chegou a fazer 6 meses? Eu tentei, eu acho que os 6 meses foi o mais longe e eu falei, não é para mim, né? Mas eu acho que vale a pena porque talvez tem pessoas que estão perseverando, se dedicando nas disciplinas espirituais pessoais, e ela está falando, nossa, assim, a série já bateu quase 2 meses e eu ainda não peguei gosto, eu ainda não estou vendo os frutos.
E eu acho que essa palavra perseverança para essas pessoas, assim, precisa ser muito importante, continua. Às vezes, algumas pessoas começam em 2 semanas a experimentar disso. Outras pessoas vão experimentar num outro tempo, num outro time. E não tem problema. Mas perseverança, eu acho que é uma palavra muito importante. Ricardo, uma coisa bem legal que aconteceu, um princípio, né, que encheu meu coração nessa série, é que não existe vida fácil. Qualquer estilo de vida, um estilo de vida saudável que nós estamos falando, requer muita disciplina. Eu vejo a minha filha acordando 5h15 da manhã para ir para a academia, para dar tempo de fazer as coisas, e ela está lá firme todo dia. Então é uma disciplina que ela tem de acordar bem cedinho, né? Então não existe vida fácil, mas existe vida debaixo do jugo de Jesus, que também é uma proposta de vida. Jesus disse que o fardo é leve, né? O jugo é leve, o fardo é leve. Essa proposta de Jesus é maravilhosa. Então, quando eu penso nas disciplinas espirituais, eu penso no jeito de Jesus. E nós, como seguidores de Jesus, gente que foi conquistada por Jesus, a gente quer ter o jeito de Jesus. E nós estamos, pela ação do Espírito Santo e aprendendo nessa caminhada da oração, da palavra, nós estamos começando a ter o jeito de Jesus. Então, eu queria só trazer essa questão que não tem vida fácil, mas tem vida debaixo do jugo. Quando Jesus fala dos 2 caminhos, né, do estreito e do largo, o largo, muitas pessoas estão nele. O largo é esse das liturgias culturais, é esse que vamos levando, né? Deixa a vida me levar. O estreito ele é bem específico. O estreito a gente tem que realmente focar e olhar para o nosso Senhor Salvador. Jesus nos salvou e Jesus também nos ensina a viver. Mas aí, Rômulo, é algo que eu já até disse antes, né? Se a gente está falando que o processo do discipulado envolve estar com Jesus, se tornar como Jesus para fazer como Jesus, o estar com Jesus é uma relação. E eu sei que às vezes disciplina não encaixa de primeira nessa outra palavra, relação. Mas disciplina tem a ver com hábitos, bons hábitos, hábitos que eu treino. E bons hábitos que são treinados jogam a favor da relação. Eu ser disciplinado em separar uma noite para dedicar a minha esposa joga a favor da minha relação no casamento. Então, as disciplinas espirituais, elas nos colocam com Jesus, nessa relação com Ele. Mas elas também treinam uma forma de viver, a forma de viver de Jesus. A gente está se tornando parecido com Ele para fazer como Ele. Mas, e se a gente substituir a palavra disciplina por essa palavra que você usou, hábito, né? Os nossos hábitos revelam quem é o nosso Deus. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, pessoas que se dedicam intensamente ao cuidado do corpo, volto a dizer, nada contra, é importante, viu, Augusto? Ir na academia, fazer atividade aqui, mas física. Tudo bem. Mas, para algumas pessoas, não a sua filha, tá, Rômulo? Mas para algumas pessoas acordar às 5 da manhã e ir para a academia é um sacrifício prazeroso, porque é um momento de culto ao seu próprio Deus. Uma pessoa passar a noite acordada, fechando um negócio, lidando com números, lendo contratos, é um sacrifício prazeroso, porque é o momento em que a pessoa está servindo o Deus dela, que é o dinheiro, que são os negócios, que é um enriquecimento. Então, os nossos hábitos revelam quem é o nosso Deus. Né? Então, eu acho que a prática do encontrar tempo na agenda para se assentar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz, conversar com Ele, ter o sabá, ter um momento de adoração com os discípulos de Jesus, ter um momento de caminhar lado a lado com outros discípulos e servir e contribuir para uma causa maior que é o reino de Deus, são práticas que movem o meu coração a adorar o único e verdadeiro Deus, que é Jesus. E quando a gente fala de liturgias culturais, de que a pessoa cultivar uma série de hábitos tem a ver com o Deus dela,
Isso se aplica também a esse estar com e tornar-se parecido com. Então, a pessoa que preza pelo dinheiro mais que tudo, ela quer estar com o dinheiro mais que tudo. E gradativamente, todos os hábitos, as práticas, a vida dela vai sendo moldada por essa questão do dinheiro. Ela se torna alguém que não vê mais pessoas, vê cifrões. Ela não olha relações, ela enxerga relações de negócio e por aí vai. Então isso também vale. Essas liturgias culturais moldam não apenas como a pessoa pensa, mas até como ela ama e se relaciona. Mas, Ricardo, assim, alguém queria aproveitar um gancho? Eu não quero cortar vocês não, tá? Eu só queria completar essa questão da imagem das disciplinas, que eu gosto muito de usar. Tem um livro do Dr. James Houston, Vida de Oração, e ele mesmo ele testemunha, ele declara que ele tinha muita dificuldade quando ouvia essa palavra disciplina. E aquilo pesava muito no coração dele. Mas na caminhada dele, nos estudos desse homem, que é tão profundo em todo sentido, tanto de vida quanto acadêmico, ele vai defender que as disciplinas têm a ver com amizade, uma amizade profunda com Deus. Amizade dá trabalho. Né? Amizade não é fácil você ter amigo, ser amigo, requer movimentos muito sérios e tempo. A gente, para ser amigo de alguém, a gente tem que estar disposto, né? E então, não é fácil, mas que coisa boa é poder ter um amigo, né? Quem tem amigos do coração, quem tem amigos na história, né? No GP de quinta-feira eu perguntei para o pessoal sobre essa questão dos amigos, das histórias de amigos, daí saíram umas histórias bem bonitas de amigos assim, de longas datas e histórias de muito acolhimento, né? Então, como é bom ter amigos. Então eu penso que as disciplinas espirituais, uma imagem que eu gosto muito e que eu aprendi com o Dr. James Hills, tem a ver com essa amizade profunda com Deus. Quando você mencionou, Rômulo, o Dr. James Houston, eu pensei que você fosse abordar uma outra coisa que ele costuma falar sobre as disciplinas, que é o Augusto disse que as pessoas escutam essa palavra disciplina como algo ruim. E o Dr. James Houston diz, não, a disciplina não é ruim, o que é ruim são vícios. Perfeito. Né? E as disciplinas, elas nos libertam dos vícios. Então, um cara como Augusto, começar a acordar cedo para ir numa academia, isso é uma disciplina que vai libertá-lo de um vício. A parte de acordar cedo não é o problema, a parte da academia é o desafio. Eu encontrar na minha agenda espaço para ler as Escrituras e ouvir a voz de Deus é uma disciplina que me liberta de um vício chamado trabalho. O mesmo o sabá, o Shabá, né? E tudo mais. Assim, eu decidi no meu coração que eu vou contribuir com causas maiores, seja com o meu tempo, seja com os meus recursos financeiros. Essa é uma disciplina que me liberta de ídolos, de vícios. Vícios relacionados a eu estar apegado demais ao dinheiro ou apegado demais a uma agenda egocêntrica. Então é sempre importante a gente perceber, quando você escuta a história de pessoas que estiveram envolvidas no alcoolismo, por exemplo, elas se libertaram porque elas estabeleceram disciplinas em suas vidas. Então, da mesma maneira, as disciplinas espirituais, elas nos libertam de vícios, elas nos libertam de ídolos. Por isso, elas não são ruins, elas são boas e imprescindíveis. E para quem perdeu, guarde. James Houston, disciplina não é o problema, vício é o problema. E as disciplinas nos libertam dos vícios. Sensacional. Sensacional. Mas falando de disciplinas, porque a gente ainda está falando de várias, a gente não entrou necessariamente na que a gente trabalhou esse domingo. E pensando nessas várias que a gente abordou ao longo da série, Ricardo, já que você teve em 6 de 7, queria saber um pouquinho de bastidor. Assim, qual desses sermões foi aquele que assim mais foi desafiador no preparo? Eu não sei se existiu um sermão desafiador. Eu acho que todos eles tiveram a sua peculiaridade. Mas eu acho que quando nós falamos do Shabá,
do sábado, do descanso, ele é desafiador quando a gente pensa que nós vivemos numa cultura que não conhece o Shabá e que tem muita dificuldade para viver o Shabá. Ou nós trabalhamos 7 dias por semana, ou nós vivemos todo o nosso tempo livre imerso na cultura do entretenimento, o que também não é Shabá. Então, eu acho que é uma prática muito distante de uma cultura capitalista que pensa que tempo é dinheiro, então você não pode ficar sem fazer nada, ou, mais recentemente, com a invasão dessa ênfase do entretenimento, né? As gerações mais novas trabalham para poder viajar, trabalham para poder se divertir, trabalham para ter a balada de sexta, sábado e domingo. Ou seja, o trabalho ele não é oposto ao descanso para gerações novas. O trabalho é oposto ao entretenimento. Então, se trata de um conceito distante na nossa cultura e imprescindível quando a gente vê o número crescente de pessoas sendo diagnosticadas de burnout. Verdade. E assim, como você até mesmo mencionou, jovens sendo diagnosticados com burnout, né? Cada vez mais. Mas e você, Rômulo, assim, pensando, a gente esteve junto, né, no mesmo número de pregações, mas a gente ouviu bastante nessa série. Assim, pensando do lado de quem está ouvindo, sentado, ouvindo Deus falar, assim, qual que te marcou mais? Queria saber. Então, aqui todos me marcaram, né? Mas o Shabá foi algo muito, muito consolador e muito desafiador. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase do pastor Jenny Peterson que ele diz assim que as 2 melhores coisas da vida é orar e brincar. E essa proposta do Shabá é exatamente essa, né? Orar, você aprender realmente a ouvir a Deus, estar com Deus, e a gente aprender a brincar. O João Calvino, nosso amigo, no dia de descanso dele, ele dedicava mais à oração e ele tinha uma prática que eu achei interessante. Ele jogava boliche. Então, eu creio que a gente precisa aprender... Isso eu não sabia. A gente precisa aprender a jogar boliche. A gente precisa aprender a se aquietar. A gente precisa realmente... Nós que somos esse povo que está no caminho do amor, e nós já entendemos que a pressa e o amor são incompatíveis, nós precisamos acelerar. E a forma mais sábia é o Shabá. Eu confesso que para mim essa também foi a que mais pegou, até porque eu tive junto com o Ricardo na pregação, e eu diria que a parte que pegou assim, abrindo meu coração aqui para vocês, tá? Foi logo a introdução, quando a gente trabalhou da pressa. Assim, uma resposta que eu tenho quase como padrão para as pessoas quando perguntam como que eu tô. Tô bem, mas tô correndo. E essa tô correndo tem a ver com essa pressa. E refletir sobre assim, os malefícios dessa cultura marcada pela pressa, por essas várias acelerações. Pegar lá o John McComber e trabalhar que os piores momentos dele como pai, marido, pastor foi quando ele estava com pressa. Essa frase que pegou tanto, o amor e a pressa são incompatíveis assim. Essa parte da pressa... Eu senti Deus dando umas puxadas de orelha boa. E é um problema, né? Porque duas coisas que podem ser nas nossas vidas derivadas do pecado, na nossa cultura, elas são associadas à virtude. Quando você diz para a pessoa, puxa vida, eu estou correndo demais, eu estou hiper ocupado. Uma pessoa hiper ocupada, na nossa cultura, é hiper valorizada. Né? Então, estar ocupado, estar correndo, eu percebo muitas vezes assim,
em reuniões ou eventos que eu participo, aquele sujeito que está na mesa e levanta para atender o celular e atende uma ligação e atende outra e atende outra, ele muitas vezes é tido como uma pessoa importante, né? E nós não vemos isso como uma derivação do pecado na nossa vida. Se nós estamos correndo demasiadamente e constantemente, volto a dizer, certamente existem dias que surge um imprevisto e a gente vai ter que correr. O problema é quando a pressa se torna um estilo de vida. Ou seja, isso é pecaminoso. Da mesma maneira, quando você estava falando, ontem uma pessoa perguntou para mim assim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas eu estou muito cansado. E num primeiro momento eu achei que não existia problema nenhum eu dizer que eu estava muito cansado, né? Porque assim, mais uma vez, pessoas que trabalham muito na nossa cultura são pessoas valorizadas, né? São pessoas tidas como virtuosas, elas estão trabalhando demais. E aí, em algum momento, ontem à tarde, eu pensei nessa minha resposta e eu disse para mim mesmo, assim, eu não tenho que me orgulhar do meu cansaço. Assim, o meu cansaço, ele é decorrente de um mal na minha vida. Eu preciso repensar, assim, e eu tenho que ter a ousadia de dizer, eu vou parar e eu vou descansar, né? Então, quando a gente fala para as pessoas, estou correndo, ou, puxa vida, assim, eu estou bem, mas estou muito cansado, a gente precisa pensar que isso não é reflexo da nossa virtude. Isso é reflexo dos nossos vícios e do nosso pecado. E quando você diz que assim, vão existir dias que a gente vai correr sim, e até mesmo assim a consequência natural de um dia intenso de trabalho é um cansaço físico, sem crise com isso. Mas eu lembro muito do meu tempo de moleque, que gostava de jogar bola e matava a aula para fazer isso, confessando mais pecado aqui. Você gostava de jogar bola? Isso eu sempre gosto. Timóteo, você vê, assim, eu jogo. Não pode jogar muito bem, mas eu jogo. Eu acho que eu nunca vi ele jogando bola. Que isso. Eu lembro lá que eu ganhei lá vários jogos do Timóteo contra você. Agora eu não lembro. Vocês estão percebendo aí, né, gente? Mas eu lembro que tinha uma expressão que assim, a gente falava, não pode correr errado. Que assim, você está no campo, o campo é grande, e por mais que você seja moleque, cheio de fôlego, assim, você não pode correr errado. Você não pode gastar o fôlego no momento que não deveria estar gastando aquele fôlego. Você não pode estar ocupando um espaço do campo que naquele momento não era para você estar ocupando. Você não pode correr errado. A gente tem que correr certo. E aí você já disse isso em outros momentos. A gente precisa correr as corridas que Deus propõe para a gente. E ter noção do seu momento de vida, né? Então, eu não, assim, eu vivo um momento de vida em que o meu grande desafio é a convergência, né? Eu quero e preciso fazer menos para fazer melhor, fazer menos para fazer com mais profundidade, mas assim, essa não é a agenda de um jovem de 20, 30 anos de idade. O momento de vida dele é um momento em que ele tem mais energia física, ele tem mais disposição. Então, assim, um jovem de 20, 30 anos não pode pautar a sua agenda pelo desafio que envolve a vida de uma pessoa com 60, 70 anos. Agora, fazendo a analogia do próprio futebol, né? Eu acho que assim, eu joguei muito futebol, eu corri muito, eu dei muito carrinho, aí eu me ralei e me estourei no campo, né? Hoje em dia, raramente eu entro num campo de futebol, mas quando eu entro num campo de futebol, eu não entro para correr. Não é mais a minha função correr. A função de correr é da moçada com 20, 30 anos de idade. Você funciona mais como o Romário. Exatamente. Assim, eu acho que a gente precisa entender qual que é o nosso momento de vida, né? Volta a Eclesiastes 3. Há tempo para tudo debaixo dos céus. E a gente precisa perceber qual é o nosso momento.
E dentro desse momento, talvez alguns estão numa fase em que podem e devem correr de maneira mais vertical e mais intensa, mas não de maneira insana. Outros estão numa fase que não devem mais correr tanto e devem dar os passos de forma mais certeira e usar a sabedoria para estar no lugar certo do campo e fazer a bola correr, já que você não está mais na fase de você correr. Mas tudo isso passa por Eclesiastes 3. É a percepção de que existe tempo para tudo debaixo dos céus, mas seja qual for o tempo, nós nunca podemos transformar as nossas vidas num estilo insano, como a gente conversou. E te ouvindo, Ricardo, duas coisas. A primeira é ainda na metáfora do futebol, porque assim, a vantagem de alguém mais novo, podendo correr mais, mas tendo em campo alguém que já é mais experiente, que não corre tanto, é que ele pode ouvir esse cara para não correr errado. Assim, correr certo, preencher o lugar certo do campo. Então, uma dica para aqueles que ainda são mais jovens, assim, estejam atentos àqueles que já estão mais à frente da jornada, para que a gente possa aprender com eles e correr melhor, não correr errado, né? A segunda coisa que você falou Eclesiastes, e eu lembrei aqui, aí é um pouco mais aleatório. No começo da série a gente deu a dica de começar com 20 minutos, a gente aumentou para 30 e começar lendo Mateus. Eu lembrei que algumas pessoas assim terminaram Mateus e vieram assim meio desesperados. E agora? O que eu leio? E a gente estava chegando em Eclesiastes. Eu falei, lê Eclesiastes. Né? Acho que Eclesiastes é uma boa dica. Se você estava em crise de qual seria o próximo livro das Escrituras que você ia ler, tá aí, Eclesiastes. Eu não recomendaria Eclesiastes. Eu acho que Eclesiastes é um livro, se a gente pudesse usar essa terminologia no contexto da comunidade cristã, é livro para gente grande. Né? É livro para... Porque ele é um livro muito difícil de se entender. Ele não é um livro fácil de se entender. E se você pegar versos avulsos de Eclesiastes, você é capaz de criar. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Justamente por isso, que você pega versos avulsos e você transforma isso no que você quiser, né? Então, eu diria... Eclesiastes, aqueles que estão começando na caminhada, deixa para um pouquinho mais tarde, ou assim, recorre às nossas séries, leia Eclesiastes acompanhado de um irmão mais velho. Boa. Né? Mas muito para importante. quem está mais novo, então, assim, para seguir depois de Mateus? Eu acho que nós chegamos a comentar com as pessoas numa das pregações, aqueles que tinham terminado Mateus para iniciar a leitura de Lucas. Né? Eu acho que os evangelhos são sempre um bom start point para aqueles que não têm o hábito de ler as Escrituras. Né? Aí eu acho que a partir daí você começa a variar um pouquinho mais. Bacana. E assim, a maioria das pessoas que nos ouvem tem o contato dos pastores da nossa comunidade assim no Whats. E às vezes a gente demora para responder, mas a gente responde. Você não tem uma crise de mandar dúvidas. Se você está num grupo pequeno e surgiu uma dúvida, o seu líder é alguém mais experiente. Não tem a crise de compartilhar suas dúvidas com ele. Quem está nos primeiros passos, os professores são mais experientes. Assim, contem com esses jogadores mais maduros em campo, não apenas para correr melhor, mas até mesmo para lidar com o texto bíblico melhor. Né? E até mesmo nesse momento, né? Às vezes eu sinto que talvez as pessoas... elas não fazem uso desse momento do podcast para realmente colocar os seus questionamentos sem receio. Né? Eu acho que algumas pessoas, talvez, eles vêm de igrejas onde a palavra do pastor é a última palavra. E eles não conseguem perceber que na nossa comunidade a palavra de domingo trazida por um dos pastores não é a última palavra, é a primeira palavra. Né? A partir daí, nós queremos conversar, então as pessoas enviam suas dúvidas, seus questionamentos para o podcast, nós podemos responder
ou demonstrar para essas pessoas que a gente não havia pensado naquela faceta do que a pessoa comentou. E aí os grupos pequenos como um espaço onde outros compartilham e falam sobre como tem aplicado a palavra de Deus nas suas vidas. Ou seja, é bom a gente ter em mente isso. Na nossa comunidade, o momento da exposição da palavra não é a última palavra, é a primeira. E se você está ouvindo e perguntando, tá bom, mas onde eu mando a minha dúvida para o Chácara Talk? É simples, chácara.org/talk. Ou, quando surge nos stories do Instagram, a famosa caixinha de perguntas. Mas é fácil. O principal canal sempre disponível, chácara.org/talk. E aproveitando que eu entrei nesse momento propaganda aqui, a gente encerrou a série. E se você não acompanhou essa série, você pode acessá-la na íntegra no chácara.tv. Combinado? Fica a dica. Além dessa série, tem todas as demais séries da nossa comunidade lá. Mas, Ricardo, o tempo está passando. Conversa boa assim, o tempo passa rápido, né? E eu queria muito que a gente pudesse conversar sobre essa última disciplina espiritual que nós tratamos nesse domingo. Servir e contribuir com alegria. Servir e contribuir com alegria. Mas eu vi que você, assim... Esse foi o título divulgado, o título que estava em caps lock, mas você colocou um subtítulo ali. Eu queria que você lembrasse as pessoas qual foi o subtítulo, mas principalmente o porquê desse subtítulo. Eu inseri ali que a prática ou a disciplina que nós queríamos ensinar era a prática, a disciplina de servir e contribuir, que são duas coisas que andam lado a lado. Quase que você pode usar a palavra contribuir como sinônimo de servir, né? Eu posso Perfeito. Contribuir com uma causa, e isso pode significar que eu dedico tempo a essa causa, como pode significar que eu dedico dinheiro a essa causa. Então, a gente poderia ter resumido a contribuir, mas algumas pessoas já ouviriam com preconceito, né? Porque alguém já disse que a última parte a se converter na vida de um homem é o bolso, e na vida de uma mulher é a bolsa, né? Então, nós colocamos o servir e contribuir, mas servir e contribuir numa causa maior que a sua própria agenda, que a sua própria vida, né? Porque, de fato, existem inúmeras pesquisas, nós citamos só algumas, que demonstram como pessoas são mais saudáveis e mais felizes porque elas estão engajadas, servindo e contribuindo com causas maiores do que a sua própria agenda. E se pessoas estão fazendo isso por causas que elas consideram grandes, imagina aqueles que fazem isso atrelado a uma causa que efetivamente é a maior, o reino de Deus. Eterna, né? Mas eu queria aproveitar aqui porque às vezes assim, eu sinto que algumas pessoas elas valorizam muito as pesquisas e eu gostei muito das que foram mostradas. Mas algumas outras elas valorizam mais histórias. E eu sei que quando a temática é servir e contribuir, vocês dois conhecem boas histórias. Então eu queria que assim cada um de vocês contasse uma, e eu quero começar com você, Romulo, não vai escapar não. Joia, muito bom. Então, me vem à mente a história de um casal muito querido, o Fagner e a Lu. Mas eu quero fazer uma introdução que uma vez, lendo o livro Teologia da Alegria, do John Piper, logo no início do livro ele vai trabalhar que as pessoas mais felizes que tem na Terra são os missionários. E ele trabalha toda a dedicação, entrega dessas pessoas que se consagram mesmo e de uma forma muito bíblica e muito saudável, né? Porque tem missionários e missionários, mas ele estava usando exemplos muito positivos, muito bíblicos, e ele então defende essa tese dos missionários serem pessoas alegres, né? Feito isso, tem um casal que há mais de 20 anos eu conheço,
jovenzinhos casaram, foram para o Senegal, viveram no Senegal muitos e muitos anos. Do Senegal eles vão para a África do Sul, vivem muitos anos lá, os filhos nascem lá, o Abner e a Saraí, o nome deles é Fagner e Luciana, como eu disse, e ficaram muitos anos e agora eles estão na Itália. É gente que está lutando, gente que abriu mão de muita coisa para dedicar a Jesus, o reino do Senhor Jesus, e vive completamente vulneráveis em muitos sentidos e dependendo da ajuda de pessoas, né? E algo que a gente tem que relembrar é que muitas vezes a gente acha, quando a gente tem um trabalho, e a gente que gera a riqueza para a gente que dá pão para a gente. E um princípio bíblico é que todos nós recebemos do Senhor. Eu confesso que eu já tive momentos, né, como pastor, que ficava às vezes achando que o meu trabalho era diferente do médico, do advogado, e aí eu aprendi que nosso trabalho é tão nobre quanto, e é algo do Senhor, e quem sustenta a minha vida, a minha casa, é o mesmo que sustenta a vida e a casa de qualquer outro profissional, né? Uhum. Mas eu conto essa história chegando à conclusão que esse casal e essa família, uma marca deles, eles são muito alegres. É um povo que a gente sempre encontra e eles passam por muitas lutas e dificuldades, mas é um sorriso fácil. É gente cheia de esperança. E nós aprendemos na mensagem desse final de semana exatamente isso, né? Gente serva, gente que não enterra os seus talentos, gente que enxerga o caído. Uma das consequências também da vida dessa pessoa, que essa pessoa ela está aprendendo a viver, e gente assim é mais bem-aventurada, né? É feliz, é alegre. Assim, como você disse, Augusto, as histórias seriam inúmeras. A gente podia passar aqui várias horas relembrando alguns fatos, mas deixa eu lembrar de uma experiência que eu vivi quando eu pastoreava no bairro de Pirituba, lá em São Paulo, e um seminarista, ele cuidava de uma congregação nossa que funcionava numa escola do lado de uma favela. E todo domingo de manhã eles abriam o salão da escola, e as crianças já estavam na rua esperando para entrar, e num domingo eles abriram o salão e tinha metade de pão num canto do salão, e as crianças correram na direção, e ele contando para mim que a cena foi como de desenho animado, se bem que triste, né? Porque as crianças correram na direção do pão, e ele viu assim, o pão, na medida em que elas se jogaram para pegar o pão subindo, e uma mão alcançou o pão, e ele sabia quem havia conseguido pegar o pão, porque o menino saiu mastigando e deixando cair farelo para tudo quanto era canto da boca. Ele voltou aquele dia e disse: pastor, nós temos que fazer alguma coisa. E eu disse: ok, Deus está desafiando você a fazer alguma coisa. O que você pretende fazer? E ele, depois de alguns dias, ele me trouxe um projeto para ajudar as crianças daquela favela num projeto de reforço escolar 3 vezes por semana, e 25 crianças. E aí eu ajudei a levantar recursos, e nós começamos a servir 25 crianças. Mas logo em seguida o número aumentou, e a gente teve que começar a desafiar mais pessoas para estarem ali servindo, e começamos a servir 50 crianças, e de repente não era mais de segunda, quarta e sexta, mas de segunda a sexta. E aí, num determinado momento, a gente recebe um telefonema da Prefeitura de São Paulo, a Secretaria do Bem-Estar Social do Menor da época, dizendo que eles tinham conhecimento do que a gente estava fazendo por aquela favela, e que eles tinham uma creche municipal muito próxima, e que eles pretendiam fechar
a creche por falta de funcionários. Se a igreja não queria assumir a creche, em contrapartida, o município daria uma per capita por criança. E então aceitamos, pegamos aquela creche e passamos a servir 150 crianças diariamente, e aí veio a segunda creche, aí veio a terceira creche, e aí existiam pessoas no bairro que tinham uma vida financeira um pouquinho melhor, aí que queriam que os filhos tivessem uma educação pautada por valores cristãos. Mas nós não podíamos colocá-los nas creches municipais porque eles tinham um poder aquisitivo melhor. Então, nós criamos uma escola, o Colégio Hebron, que servia essa população. E assim, diariamente, desde o primeiro dia que nós começamos esse projeto, em 8 anos, nós estávamos servindo quase que 1.000 crianças diariamente, né? E eu fico pensando, aquele rapaz que viu aquelas crianças pulando na direção de um pão e dizendo, nós precisamos fazer algo por essas crianças. Na história, ele não faz a menor ideia do que Deus fez na vida dessas crianças. Mas na história nós podemos ter inúmeras surpresas acerca disso. De tudo quanto Deus fez através desse trabalho na vida daquelas crianças que viviam em condições precárias. No início da chácara, eu me lembro que nós e um grupo de pessoas, nós chegávamos 3 horas da tarde no buffet para nós arrumarmos as cadeiras, para nós instalarmos o som, puxarmos cabo, testarmos o microfone. Nós tínhamos que montar tudo, assim como mais tarde, quando nós tínhamos o campus no Hotel Vitória, um grupo de irmãos chegava mais cedo e montava, literalmente, montava a igreja, né? Quantas vidas foram impactadas por causa dessas pessoas? Essas pessoas que nos ajudaram a arrumar cadeiras, elas nunca pregaram uma mensagem, mas elas foram responsáveis por pessoas ouvirem as mensagens e terem as suas vidas transformadas. Ou seja, às vezes nós precisamos olhar muito além e sonhar com o que Deus pode fazer com o trabalho que nós estamos fazendo. E deixa eu contar uma terceira história. A história da tia Rosa, né? Que todo domingo estava lá para dar aula para um grupo de crianças, e eu sou fruto da tia Rosa, eu sou fruto de outras mulheres que se dedicavam ao ensino bíblico de crianças e adolescentes, a Rosélia, a Maristé, a Beth. Mais tarde veio o Wagner Sanaiotti, o Daniel, assim, tudo o que aconteceu na minha vida. E todas as pessoas que Deus usou a minha vida para alcançar. Tem um início. Alguns homens e mulheres que se dedicavam a cuidar de crianças numa igreja. E eu fico imaginando quais vão ser as histórias que nós vamos contar daqui a 40, 50 anos. Ricardo, ouvindo essas 3 histórias que você compartilhou, a história que o Rômulo compartilhou, me vem muito à mente a necessidade da gente ter uma consciência que à medida que a gente contribui, seja doando tempo, seja doando recurso financeiro, Deus é aquele que faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Só que talvez, a gente só venha ter consciência desse infinitamente mais do que a gente poderia imaginar na eternidade. Sim. Mas a gente não pode perder essa consciência. E de que não necessariamente o que eu faço sozinho é o que Deus vai usar, mas o que eu faço com outros. Porque o servir, o contribuir, para nós foi colocado no bloco da disciplina comunitária. A gente não está fazendo sozinho. Deus está usando o que nós fazemos juntos para impactar pessoas para a eternidade. Essa consciência é fundamental.
E eu espero que aqueles que servem na nossa comunidade estão ouvindo a gente, eles não se esqueçam que se estão no estacionamento, estão na recepção, estão no Kids, estão nos Teams, estão na comunicação, estão na casinha ali cuidando de projeção, som e luz, ou que estão servindo à frente, tocando e cantando, eles não se esqueçam disso. Eu acho que a gente precisa ter em mente a importância de hoje nós pensarmos qual é a história que nós queremos contar aos nossos netos, né? Assim, eu já tenho os netos para contar as histórias. Tá dobrando. Mas muitos jovens precisam pensar nisso, porque assim, a história que você vai contar para os seus netos pode ser que você trabalhou muito, que você fez muito dinheiro, que você viajou muito, que você teve carros maravilhosos e que você viveu muito bem. Ok, no que isso vai impactar a vida dos seus netos. Mas eu fico pensando, quando um jovem profissional da nossa igreja, assim, daqui a 40 anos, ele pode contar para o neto como ele se envolveu com uma causa, como ele decidiu contribuir financeiramente com uma causa e o impacto que essa causa teve ao longo dos anos na vida de centenas ou milhares de pessoas. Eu já mencionei no passado, na nossa comunidade, a experiência que nós tivemos logo no início, que nós estávamos começando a transmissão pela internet. Nenhuma igreja transmitia o culto, ou pouquíssimas faziam isso, e uma pessoa que está na nossa comunidade ainda hoje, o Wake, ele começou a gravar numa webcam a mensagem e transformar isso em CD ou DVD, e aí alguém teve a ideia de por que não disponibilizar na internet, mas o custo disso era muito alto na época. Na época nós precisávamos de R$20 mil para fazer isso, e R$20 mil era mais do que a nossa comunidade arrecadava no mês inteiro para pagar todas as suas contas. E o Guilherme Rocha e Ana Maria, irmãos e amigos muito queridos de caminhada, eles decidiram doar o recurso necessário para a gente comprar os equipamentos e podermos transmitir os cultos pela internet. A pergunta é: quantas vidas eles alcançaram com esses R$20 mil, que na época não era pouca coisa? Então, nós precisamos considerar qual é a história que nós queremos contar para os nossos filhos e netos no futuro. Histórias de individualismo, de consumo, de conforto, de luxo, ou nós queremos contar histórias de significado, de importância, de relevância, histórias que fizeram diferença na vida de outras pessoas. E Ricardo, ouvindo você, me lembra que nesse domingo a gente conversou sobre 2 textos. O primeiro deles é onde Jesus está sendo inquirido ali por um período da lei, e Jesus, que não é muito objetivo, responde com uma pergunta. Aí quando o cara responde, Jesus responde com uma história. E a história é conhecida como a parábola do bom samaritano. Uhum. E assim, essas pessoas que você está contando, de certa forma elas me lembram demais desse bom samaritano. Uhum. Porque são pessoas que abrem mão da pressa para se aproximar, para doar tempo, para doar recursos. Assim, pensando nesse bom samaritano, tanto você quanto o Rômulo, quais são as lições que a gente poderia aqui pontuar de forma bem clara, que quem está nos ouvindo precisa guardar na mente e no coração, quando lembram e leem essa história? Eu gosto de pensar que o texto, a história que Jesus conta, os 3 homens que passam pelo caminho, eles veem uma necessidade. Mas os 2 primeiros se desviam da necessidade, fazem de conta que não é com eles. E o terceiro, o qual é
elogiado por Jesus, ele vê, se aproxima e se envolve. Então, eu mencionei a turma que durante anos chegava 3 horas da tarde lá no Hotel Vitória para montar a igreja em pleno domingo, né? Muitos daqueles que estavam se dedicando a fazer isso eram pessoas que viram a necessidade e não passaram de largo. Eles se aproximaram e se envolveram. Ou quando nós estamos diante de uma necessidade numa região carente da cidade, aí a igreja traz isso para as pessoas. Você pode ver a necessidade e passar de largo. Ou você pode ver, se aproximar e contribuir, seja com o seu tempo, seja com o seu recurso. Então, para mim, a história do bom samaritano é a história daquele que vê uma necessidade, se aproxima e se envolve na solução. E Jesus diz para a gente ir e fazer o mesmo. Ver necessidades, se aproximar e se envolver na solução. E você, Romulo? Então, eu creio também que essa palavra que o samaritano foi visto, ou melhor, o samaritano viu, né? Também sempre me chamou a atenção. Me chamou a atenção quando Pedro também estava indo na oração da hora nona, né? Às 3 horas da tarde, e ele viu um homem paralítico à porta do Templo Formosa. Para mim, um dos grandes milagres, tanto na história do samaritano, do bom samaritano, quanto na história do Pedro, é essa capacidade que eu creio que só o Senhor pode nos dar de enxergar quem está caído, de enxergar aquela pessoa, e é um enxergar diferente, né? É um enxergar de compaixão, de bondade, de se colocar realmente à disposição do outro, de colocar lá o burrinho, a mula à disposição, parar o que eu estou fazendo e dedicar o meu coração, a minha atenção, a minha vida ao outro. O pastor Ricardo contando a história lá em Pirituba, eu lembrei de uma das histórias também bem lindas que aconteceu comigo, com a minha esposa, e veio até uma frase, né, no início do meu ministério, que a gente fez uma camisa, né, dizendo que nós queríamos viver os sonhos de Deus. Daí algumas pessoas falavam que Deus não sonhava, tal. Eu falei, então nós queremos viver a história de Deus, os planos de Deus, né? E a gente orava muito nisso, e uma das primeiras histórias que eu creio que são uma dessas histórias que serão também cantadas e contadas na eternidade, histórias às vezes muito simples, como daquela viúva que Jesus enxergou, ela entregando lá aquelas moedinhas, né? É uma história simples, né? Mas é uma história que está sendo contada, e na eternidade a gente vai conhecer essa viúva, né? Certo dia, saindo da escola bíblica dominical lá em Três Corações, há muitos anos atrás, isso foi em 2000, quando a gente vira na esquina, tinham umas 10 crianças dormindo na rua. E eu e a Dani ora. A primeira questão que veio é aquele lugar no lugar de criança dormir. Uma cidade que, em termos, tinha condição de acolher aquelas crianças, não precisava ter criança na rua dormindo. Mas a partir daquele momento a gente começa a orar. Um moço da igreja leva essas crianças para dentro da igreja e começa a dar comida também, dar banho. Algumas pessoas ficam assustadas com essas crianças dentro da igreja, mas a igreja começa a ser mais igreja a partir desse momento também. E resumindo a história, até hoje, já há mais de 20 anos, tem 2 casas-lares que têm acolhido, são crianças em situação de risco, que têm sido amadas e bem cuidadas por essa turma aí que está amando e servindo a Jesus. Eu e a Dani, pela graça, a gente conseguiu enxergar. Aquele diácono conseguiu enxergar. Então, eu estou com o pastor Ricardo. O que me chama a atenção nessa história do bom samaritano é essa capacidade, que eu creio que é do Espírito, de enxergar. Coisa boa. Mas o nosso tempo está estourando. E eu ainda tenho uma última pergunta. É a última, prometo. O segundo texto que foi abordado nesse domingo falou de alegria. E eu queria ouvir de vocês.
qual é o lugar da alegria quando a gente está falando de servir e contribuir. Porque eu acho que existe essa condicional que foi abordada de servir e contribuir com alegria. Mas quando eu começo a ouvir essas histórias que vocês contam e lembrar de tantas outras que eu conheço, eu acho que tem uma outra parte. Deus dá uma alegria. Mas eu queria ouvir vocês. Eu acho que o texto de 2 Coríntios 9 não diz que Deus dá alegria. Ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Está mais pro condicional, né? Mas eu acho que a alegria ela acontece tanto no processo de você se doar por uma causa, servindo ou contribuindo financeiramente, como pelos resultados dessa causa, quando você vê os benefícios do seu serviço ou da sua contribuição numa vida, numa comunidade, e isso, às vezes, como o próprio Augusto falou, alguns desses benefícios a gente só vai ficar sabendo na eternidade, né? E eu acho que existe uma terceira alegria, que é perceber que, e isso o texto promete, que Deus, quando nós damos do nosso tempo e do nosso recurso financeiro para uma causa, Ele nos surpreende multiplicando o nosso tempo e o nosso recurso financeiro. E eu, nesse aspecto, eu sempre faço menção, assim, eu vi isso acontecendo na vida dos meus pais. Eu vi isso acontecendo na vida do meu sogro e da minha sogra. E eu diria, eu tenho visto isso acontecer na minha vida, na vida da Sônia. Na medida em que nós, assim, exercitamos o dar, o contribuir, seja no serviço, seja com dinheiro, Deus, com o seu poder, multiplicou a nossa satisfação na vida, o nosso tempo e os nossos recursos financeiros. E essa promessa que Deus faz para nós lá em Malaquias, né? Prove-me e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e eu vou encher os celeiros de vocês. Então, eu acho que a alegria em 3 tempos, né? A alegria no processo, dar e contribuir, a alegria vendo o resultado na vida das pessoas e a alegria vendo Deus multiplicando o tempo e o recurso financeiro na sua própria vida. Boa. Muito bom. Eu penso nessa questão da alegria em 2 perspectivas. A primeira, aquela de Neemias, quando Neemias está naquela labuta de reconstruir o Muro de Jerusalém. Eu acho muito interessante aquele versículo que a gente gosta muito, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Parece que o que mais aquele homem precisava, né, era dessa alegria que Deus tem. Nosso Deus é um Deus alegre. E para a gente trabalhar, para a gente fazer o que tem que ser feito, não dá para fazer cabisbaixo, sem ânimo, sem essa alegria, né? E Paulo também, quando ele escreve, falando que ele se gloriava nas perseguições, nas marcas, nas cicatrizes que ele tinha, porque ele estava vivendo o estilo de vida de Cristo. Então nós, como pessoas que seguem a Jesus, a gente se alegra em ser como Jesus, a viver como Jesus. Se teve alguém, com certeza, que viveu intensamente na alegria e fez tudo com alegria, claro, com muita dor, né? Mas se entregou, e esse é o nosso modelo, e foi falado isso na mensagem, assim como Cristo se entregou, nós temos que nos entregar, né? Para nós é uma alegria imitar o nosso Salvador, imitar o nosso Cristo, né? Eu só queria lembrar uma palavra que o Tim Keller ele fala, e ele fala que certa vez ele ouviu um pregador que disse: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a Ele? Então, cabe a nós, com muita alegria,
nos entregar ao nosso Salvador totalmente. E eu creio que assim a gente realmente vai ser bem-aventurado. Né? E foi assim que a gente terminou os encontros desse final de semana, né? Cantando tudo a Ti, Senhor, entrego. Exatamente. Tudo quanto essa foi boa demais. deixarei, né? Gente, obrigado. Sei que se a gente tivesse mais tempo, a conversa ia continuar e continuar boa. Mas eu quero só nessa reta final, se você chegou até aqui e falando, eu preciso começar a servir e não sabe como, chakra.org/quero servir. Se você chegou até aqui e falou, preciso começar a contribuir e não sabe como, chakra.org/contribuir. Está sempre lá no chakra.org. E, além disso, próximo final de semana, sei que tem feriado de carnaval, mas não se esqueça que todos os nossos encontros continuam normalmente aqui em Barão às 9 horas, Paineiras às 9, 11, 19 horas, para então no próximo final de semana, ceia, série de aniversário da igreja. Fiquem atentos que vem coisa boa por aí. Mas a gente se vê e até o nosso próximo Chakra Talk.